assaltado e afrontado. Do outro lado estava um jovem humilde. Do outro lado estava um guerreiro exaltado, irmãos, e armado até os dentes. Do outro lado estava um jovem com 5 pedras e uma espinha. Do outro lado estava um gigante que foi o nome do seu Deus, o Deus Dagom, o Senhor Tamoso, o Senhor soberano. Do outro lado estava Davi, que foi o nome de Jeová Jiré, o Deus da providência. Começa a batalha, irmãos. Diz a Bíblia que Davi correu para a batalha, pegou a pedra da fé, a pedra do milagre, a pedra que nós temos de jogar para o gigante cair e se levanta contra nós. Diz a Bíblia que a pedra foi gravada na testa do gigante. Olha bem, o gigante não caiu nem para trás, nem para lá, caiu para frente, aos pés dele, irmãos. E para envergonhar todo o filisteu, quando o adversário era morto com a sua própria arma, Davi correu, pegou a espada de Golias e cortou a sua cabeça. E saiu. E as mulheres cantavam: Davi, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Agora Saul, que amava e queria Davi como filho, agora quer a morte de Davi. Aquele jovem teve que deixar os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, e teve de fugir para os valados, teve de fugir, se esconder em cavernas, se fazer até mesmo às vezes de doido, para proteger a sua vida. Mas ele era rei, pastor Bartolomeu. Mas tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um momento e propósito de Deus, irmão. Para esse ministério estar desse tamanho, essa igreja, houve um preço a pagar, houve uma luz a carregar. Teve que chegar um tempo para Deus exaltar e prosperar essa igreja. Teve de fugir. Diz a Bíblia que quando Saul morreu, agora Davi senta no trono. Ele é ungido com 30 anos de idade, fugiu com 17, foi ungido com 30. Em 1 Samuel, que vocês quiserem acompanhar, 2:4, irmãos, ele é ungido só em Judá. Ele ficou 37 anos e meio. Sabe quando ele foi reinar todo Israel? Ele estava lá com 37 anos de idade. Esse mesmo capítulo, irmãos, 5:3. De 1 Samuel, ele é ungido rei sobre todo Israel. Olha bem, amados, Davi, tudo que Deus colocava para ele fazer, esse jovem sobressaía. Deus era com ele, era uma marca de Deus. Foi uma pessoa que Deus achou de Saul, Deus achou Davi. E ele começou a prosperar, ele começou a crescer de tal maneira que seu nome já estava em todos os lugares. E diz a Bíblia que ele teve uma batalha muito grande, onde ele venceu 5 reis e se alegrou de tal maneira e voltou, irmãos, para Jerusalém jubiloso, alegre. E diz a Bíblia que ele soube que Naás, capítulo 19, Naás tinha morrido, rei dos Amonitas. Diz a Bíblia que ele levou consolo para Naás. O seu filho chamado Anu ouviu os seus príncipes, os seus oficiais. Davi não amava o seu pai de jeito nenhum, porque ele mandou mensageiros seus valentes vir aqui. Olha bem, irmãos, quando os valentes de Davi chegam lá, ele quer esquadrilhar a terra, quer conhecer a terra, quer tomar posse da nossa terra. Pegaram os valentes de Davi, raparam a barba dele, raparam todo o cabelo do corpo, rasgaram as suas vestes até nas coxas, não mataram, envergonharam, mandaram ele embora. Esses moços ficaram de tal maneira envergonhados, pastor Marcelo, que ele não teve nem coragem de chegar em Jerusalém. Davi mandou eles ficar nem em Judá, até que nascesse barba e cabelo. Era pior do que a morte, irmão. Agora Davi levou consolo para os Amonitas, capítulo 19. Agora para uma grande guerra. Esse homem se assustou de tal maneira que ele mandou mensageiro com 1000 talentos de prata, pessoas da Mesopotâmia, de Maaca, da Síria, 38.000 carros de ferro para a peleja contra os filhos de Israel. A ponto que Davi chamou o seu general, chamado Joabe, e disse: Joabe, prepara todos os valentes, porque essa vai ser a maior batalha que nós vamos enfrentar. E sabia que Joabe, irmãos, chama o seu irmão chamado Abisai. Falou: nós vamos lutar contra esse homem. Eu vou diante dos sírios, que ele for mais forte do que a mim, não vem me socorrer. Mas se o povo amonita for mais forte que ti, meu irmão, eu vou te ajudar. Vamos lutar pelo nosso Deus e pela nossa cidade. E diz a Bíblia que
quando Joabe vai à batalha, o sírio está sobre a frente. Olha para trás, os amonitas está todo cercado. Diz a Bíblia que ele vai em encontro dos sírios. Os sírios fogem diante de Joabe. Os amonitas veem isso e fogem também diante de Abisaia. E naquele dia morreu quase 100.000 pessoas, irmãos. Davi se alegra de tal maneira, volta. E no capítulo 20 desse mesmo livro, diz a Bíblia, irmãos, que aparece um homem muito grande, de 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Um homem guerreiro também, de Gades, Simeia, Jonatã, filho de Simeia, sobrinho de Davi, não falou nem com seu pai nem com seu tio, saiu pela salada, pela madrugada, e lutou contra esse homem. Davi soube do negócio, se lembrou de tal maneira que disse: agora eu sei que Deus é comigo e que vai ser com toda a minha geração. E no capítulo 21 desse livro, diz a Bíblia que Davi chama Joabe. Aqui eu vejo o segundo erro de Davi. Primeiro com Betseba e só esse. E aqui nós vamos descobrir por que ele é um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 19, Davi chama Joabe e manda Joabe fazer um censo sobre todo Israel, norte e sul de Israel, porque a reforma foi grande. O reino norte e sul de Israel estava unificado já há 80 anos já. 40 de Saul e 40 já de Davi. Manda fazer um censo. Joabe diz: olha, meu rei, não precisa contar o povo. Não precisa fazer um censo para contar o povo. O povo te ama. O povo morre por ti. O povo gosta de ti. Mas a voz do rei prevaleceu sobre a voz de Joabe, do general. Joabe pegou 3.000 homens contados a dedo. Saiu sobre Israel, norte e sul. Depois de 9 meses e 20 dias, ele voltou com um papel na mão. E chegou na mesa e colocou para Davi e disse: teu rei, há 1.570.000 homens que arranca a espada por ti e também vai arrancar pelo seu filho. Mas a tribo de Benjamim e a tribo de Levi não quis dar isso à contagem, porque isso caiu aos olhos dos anciões do sacerdote. Isso caiu aos olhos de Deus também. Naquele momento Davi bradou e disse: pequei contra Deus, fiz coisa de menino, loucura. E naquele momento Deus toma um profeta do arraial, chamado profeta Gade, o próprio vidente de Davi, e chega para Davi: assim diz o Senhor, Davi, o Senhor te propõe 3 coisas, e uma delas você vai escolher para me levar para aquele que me enviou. A primeira é 3 anos de fome sobre todo Israel. A segunda é: a espada do teu inimigo vai sobre ti e te alcança. Por 3 dias, a espada do Senhor esteja sobre essa nação. É uma peste sobre a terra. Davi para de um lado e para do outro, e a resposta tem que ser naquele momento. Ele estava em grande aperto, em grande angústia. A nação estava sofrendo por causa dele. Naquele momento ele escolheu a terceira. Ele diz: eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei o que é cair na mão do homem. Eu já sofri demais. Eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. Por que Davi escolheu cair na mão de Deus, não cair na mão do homem? Porque na mão do homem não há compaixão. A mão do homem não há misericórdia, não há piedade. Aquele mesmo que você abraça, aquele que quer te dar uma apunhalada pelas costas. Aquele mesmo que você ajuda, aquele que quer puxar o seu tapete. Aquele que você abençoa, aquele que quer promover em cima de você. E diz: eu não aguento mais, eu quero cair na mão de Deus. Porque na mão de Deus há compaixão, na mão de Deus há misericórdia. Me vai lembrar do profeta messiânico, do profeta Isaías, que disse que o ouvido de Deus não está agravado, nem a mão de Deus está encolhida. Então Deus está sempre pronto a te ouvir. Não importa o que você fez, não importa o que tu está passando, porque depois que Deus te ouve, diz a Bíblia que Deus não fica com a mão assim, Ele estende a mão. E quando Deus estende a mão, Ele não estende para perdoar ninguém, Ele não estende para machucar e nem para ferir. Quando Deus estende a mão, Ele estende para curar, Ele estende para restaurar, Ele estende para fazer a presença de Deus aqui nessa noite. A unção de Deus está
mais de olhar para o céu. Por quê, pastor? Porque tinha um anjo entre o céu e a terra, com a espada em direção de Jerusalém, pela ordem de Jeová para destruir. Aqui eu descubro porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele, coberto de cinza, irmãos, ele começa a fazer uma das mais belas orações que eu já vi na Bíblia Sagrada. E diz assim: Senhor Deus, não foi mais de 1 milhão de pessoas que pecaram, não foi mais de 1 milhão de pessoas que mandou fazer esse censo. Aqui tem mulheres que perderam seu esposo, mãe que perdeu seus filhos. Foi eu, Senhor, que pequei, foi eu que errei. Agora que a tua mão, Senhor, a espada do anjo, seja sobre mim e sobre toda a minha família. Nesse momento Deus não resistiu a essa oração, porque foi uma oração com o coração quebrantado e contrito. E quando ora assim, diz que move a mão de Deus. Deus para nós: anjo, basta, bota a tua espada da manhinha. E Davi, irmãos, Deus usa de novo o profeta de Davi. Vai lá na ilha de Onã, no Jebuseu, faz o sacrifício ao Senhor ali. Ele chama o sacerdote levita e sai, irmãos. Quando Onã, o Jebuseu, com seus 4 filhos, vê o anjo, estava trilhando trigo, se escondeu. Mas quando ele viu Davi chegando, ele ajoelhou diante do rei Davi. E diz a Bíblia que Davi disse: eu quero comprar sua propriedade. Ele disse: não, meu rei, tudo aqui é seu. Aqui estão os bois para o holocausto, aqui estão os trilhos para a lenha, aqui estão os trilhos para a oferta de manjares. Tudo. Davi disse: de jeito nenhum, eu não quero tomar o que é seu para dar para o Senhor. Eu quero pagar um bom preço por isso, porque sacrifício de graça não tem valor, tem de ter preço a pagar. Ele pagou um trigo, 600 ciclos de ouro pelaquela propriedade. Tem pessoas, irmãos, que nunca que não chegar diante do altar, ele nunca é digno de sentar no trono. Guarde isso. Aquele que não chega diante do altar, ele nunca é digno de sentar no trono. Altar é lugar de renúncia, altar é lugar de sacrifício, é lugar de confronto, mas é lugar que você sai do fogo, na bênção, na alegria, para sentar no trono. E quando ele fez o sacrifício, Deus respondeu com fogo na mesma hora. Deus fala ao coração do rei Davi e diz: aqui vai ser o lugar do templo, o templo de Salomão. Olha bem, sabe onde era aquele lugar? Era no Monte Moriá, fazia parte do Monte Moriá, onde Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado. Na linguagem dos hebreus, Moriá significa temor. E diz a Bíblia, irmãos, que ele se alegra porque ele vai fazer o templo para Deus. Mas Deus diz de novo, o profeta diz: você não vai poder também fazer o templo, porque você sujou muito a sua mão de sangue. As guerras foi minha, eu guerrei por você. Mas para fazer o templo tem que ser um poço de repouso, e vai ser da sua semente. Vai ser Salomão, porque ele é manso, é calmo, é de repouso, ele não é de guerra. E diz a Bíblia que Davi, tão feliz, tão alegre, irmãos, ele passa agora o cajado, a coroa para o seu filho continuar. Davi mete a mão no bolso e tira um dízimo um pouquinho, uma oferta pequenininha, 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata e de cobre, fora as madeiras e ferro. E além de tudo, ele dá todas as suas joias particulares para a construção do templo. Diz alguns economistas que aquela oferta só de Davi basicamente foi 500 bilhões do dinheiro nosso de hoje. Só a de Davi, bilhões. A ponto que ele começou a dar voluntariamente. O povo viu aquilo, irmão, e começou a fazer oferta, a ponto de alguém bradar: chega! Porque não tinha mais lugar para fazer tanta oferta, irmão. Oxalá que Deus levante pessoas aqui para levantar uma grande oferta para essa obra de Deus.